Glória a Deus, paz e a graça a todos os amados. Vamos iniciar o nosso culto de celebração, de louvor ao Deus eterno. A Igreja em Células Nova Aliança tem a alegria e o prazer de estar te convidando para começarmos esse momento de louvor, de adoração. Eu quero orar com você e abençoar a tua vida, abençoar a tua casa. Quero convidar os amados que estão aí já participando aqui presencial e os irmãos que estão online, por favor, já entrem e façam convites a outras pessoas, dá o seu like, participe conosco, fazendo a transmissão da Palavra de Deus neste lugar. Será uma noite de celebração, de louvor a Deus, pela ceia do Senhor também, renovando a nossa aliança com Ele e trazendo uma palavra que vai tocar profundamente o teu coração nessa noite. Por isso eu convido você a orar comigo, fechar os seus olhos e aclamar ao Deus eterno. Soberano de Israel, te agradecemos por esse tempo novo em tua presença, tempo em que nós cremos que a tua presença é suficiente e necessária na nossa vida, e confiamos no Senhor acima de qualquer outra coisa. Apresentamos no teu altar nossas vidas, a nossa adoração, o nosso louvor. Aceita, Senhor, como um sacrifício vivo no teu altar, e também derrama a tua unção, a tua bênção, o teu Espírito Santo nos ajude em nossas fraquezas, nos ensine, nos conduza, nos abençoe, não só no louvor, na adoração, mas na palavra, fazendo-nos aprender a ouvir a tua voz. Dá-nos o discernimento que vem dos céus sobre a tua igreja nessa noite. Oramos a ti, entregando tudo no teu altar, e desde já agradecendo ao Senhor pela bênção da vida, pela vitória que o Senhor já tem nos concedido até aqui. Nós oramos e bendizemos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Quero convidar o Ministério de Louvor e Adoração, pastor Ribane, pastor Ronaldo, Carol, para estar adorando ao Senhor. Graça e paz a todos. Bom é louvar ao Senhor, bom é render graças a Ele, porque Ele é digno de tudo isso e muito mais. Bom é estar na presença dEle e poder pela fé contemplar a sua face, e ao vê-lo podemos nos prostrarmos e adorá-lo em espírito e verdade. Te faço essa proposta nessa noite, de adorar o Senhor, de se render totalmente a Ele, de se prostrar diante dEle, de oferecer esse momento a Ele, somente a Ele. Esse momento em que você tira para poder cantar canções lindas da sua própria palavra, e assim você poder adorar com o seu gesto, com as suas palavras, com as suas intenções, com a sua mente, com o seu coração, com os louvores que nós vamos entoar nessa noite ao Senhor, o único digno de todo louvor. Aleluia. Meu Jesus, Salvador, todo igual, todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor.
se cumprir na minha vida e na sua vida agora. Porque só Ele conhece como nós estamos, só Ele sabe como o nosso coração está. E Ele pode realmente trazer a nossa mente às suas promessas, para que nós possamos ter esperança nele, para que nós possamos trazer à memória realmente a palavra que nos dá esperança, para que nós possamos deixar talvez um dia mal para trás e podermos com Ele, segurando nas mãos dele, podermos começar um novo dia, podermos dormir uma nova noite, sendo consolados por Ele, tendo a companhia dele ao nosso lado. Aleluia! Porque a morte dele foi para que o meu pecado e o seu pecado fosse perdoado. A morte dele foi um grande preço, porque ele sabia que enquanto nós estivermos neste corpo pecaminoso, nós vamos pecar todos os dias. Então esse sangue foi derramado para que os nossos pecados, a partir da nossa confissão e arrependimento, nós fôssemos perdoados e podemos andar com Ele, sendo cada dia cheios do seu amor, cheios do seu amor. Aleluia. Glórias, glórias a Deus. Odioso a tua
Estamos nesse momento de distanciamento, onde muitos não podem ir, não podem vir, né, ao culto. Mesmo assim, queridos, nós precisamos manter a nossa fidelidade em oração, nossa fidelidade em leitura da palavra, em louvor, mas também a nossa fidelidade com os nossos dízimos e ofertas, porque templo não é essa estrutura que estamos. Templo somos nós somos o templo do Senhor, somos templo do Espírito Santo. Então nós somos a igreja do Senhor, e a fidelidade, queridos, ela requer que todos nós sejamos fiéis ao Senhor, fiéis nos dízimos, fiéis nas ofertas a Ele, porque isso faz parte dos princípios da palavra do Senhor, e os princípios não mudam. Mesmo que nós estamos distanciados, não estamos podendo, muitos não estão podendo vir ao templo entregar seu dízimo, sua oferta, mas há meios que foram criados para que nós possamos fazer isso, seja através de uma conta, servindo, pedindo que um diácono vá à sua casa recolher seu dízimo, sua oferta, mas nós precisamos manter a nossa fidelidade ao Senhor, porque Deus permanece fiel para conosco. O sustento de Deus, a provisão de Deus, ela permanece conosco. Então nós também, queridos, devemos sermos fiéis ao Senhor. Se talvez até agora você não tenha sido fiel nos seus dízimos, na sua oferta, se até agora você tem negligenciado isso, esse princípio da palavra, peça ao Senhor nessa noite perdão por isso, e propõe no seu coração realmente ser fiel em tudo ao Senhor, ser fiel em tudo aquilo que faz parte dos princípios da palavra. E os que estão aqui nessa noite têm a liberdade de vir até o altar, entregar seu dízimo, sua oferta. E você que está em sua casa, você pode solicitar a entrega do seu dízimo, que nós vamos com certeza até você, para que você possa manter a sua fidelidade, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Se talvez, como eu falei anteriormente, até aqui você foi infiel, hoje é dia de conserto. Hoje é dia de conserto. Todos os dias que nós acordamos é dia de conserto. E hoje Deus te deu mais uma oportunidade de fazer esse conserto com Ele. Então seja fiel. Receba o perdão do Senhor sobre sua vida. Que recebamos o perdão de Deus nas nossas infidelidades. E que em nome de Jesus nós possamos caminhar em novidade de vida e fidelidade com Ele. Sua morte ali na cruz, carregando a minha e a sua dor. Ele morreu por mim e por você, para que nós realmente tivéssemos vida, e vida com abundância. E quando cumprimos os princípios da palavra de Deus, essa vida em abundância, ela verdadeiramente estará sobre nós. Aleluia. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Aleluia. O Senhor foi em meu lugar, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Hoje é noite de recomeçar. Vou deixar na luz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Olha que privilégio Deus te deu. Vou deixar na cruz tudo que
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, a graça e a paz, mais uma vez a todos os amados que já estão nos assistindo. Que maravilha poder estar celebrando, louvando com os irmãos em unidade, no mesmo Espírito. É maravilhoso, é tremendo quando a gente consegue se reunir e consegue trazer o nosso coração para perto de Deus, perto dos irmãos, em adoração. Por isso eu quero convidar você, querido,
que está nos assistindo aí neste canal, no Facebook, que você possa estar adorando a Deus, se posicionando para receber uma palavra. E também eu quero convidar os amados que estão presentes aqui, que abram suas Bíblias juntamente comigo, no livro de Deuteronômio, no capítulo 28. Nós vamos ler alguns textos para darmos abertura e início à palavra dessa noite. E a palavra dessa noite fala sobre os inimigos da decisão. E quando nós nos encontramos em certas situações de indecisão, a indecisão ela traz muitos transtornos para a vida de qualquer pessoa, para a sociedade, para grupos, famílias, e nós precisamos da graça, da misericórdia e do poder de Deus para entendermos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e é agradável. Amém, queridos? Deuteronômio capítulo 28, no versículos 1 e 2, diz assim: será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Amém, queridos? Se você atentamente ouvir a voz de Deus e obedecer, você verá bênçãos chegando sobre a tua vida. Mas muitas vezes é esse o grande conflito que o coração do homem vive, inclusive dos cristãos. Muitas vezes nós vamos ser tomados, sobressaltados por desejos, por pensamentos, a nossa racionalidade, o nosso coração desejando os prazeres da carne, os prazeres do mundo. Muitas coisas vão nos colocar de confronto com a vontade de Deus, e por causa disso, muita gente deixa de alcançar o melhor de Deus na sua vida, exatamente porque fica em cima do muro. E nós não podemos ficar em cima do muro, nós temos que tomar decisões corretas e acertadas segundo a vontade de Deus. E quando tomamos decisões erradas, decisões influenciadas por fatores externos, por palavras de outras pessoas, por palavras até de falsos profetas, estimulados a buscar cartomante, muita gente busca decisões no horóscopo, muita gente busca lançando sorte. Querido, presta atenção, o cristão tem a palavra de Deus como a primeira e a última palavra. Então nós temos que aprender a dar ouvidos à voz do Senhor. Então nessa noite eu quero que você leia ainda comigo o Salmo. Nós lemos Deuteronômio 28, quero ler Josué, no capítulo 1, versículos 8 e 9. Amados, Deus tem um plano extraordinário, maravilhoso para cada um de nós. A vontade de Deus, todos nós sabemos, é boa, perfeita e é agradável. No entanto, para tomar a decisão de colocar o seu coração em linha com o coração de Deus, tomar uma decisão com o pensamento de Deus, que é um pensamento que está acima do nosso, então muitas vezes a nossa própria racionalidade vai nos dificultar. Então chega um momento em que o nosso coração, as nossas emoções estão tomando lugar e vão nos impedir de ter clareza em ouvir a voz de Deus e discernir a voz de Deus, discernir a voz do próprio coração, discernir a voz do mundo, discernir a voz do diabo, discernir a voz de falsos profetas. Então muitas vezes nós caímos em muitas circunstâncias que podem nos dificultar tomar decisões acertadas. E é por isso que eu quero que você entenda. Josué foi um grande líder, um grande conquistador, mas ele esteve vivendo um momento de luto, a morte do seu líder Moisés, e Deus disse para ele se levantar e tomar uma decisão de se posicionar, porque Deus estaria dando a ele a conquista da terra prometida. Mas o coração dele vai ficar paralisado por causa das emoções, do luto, da dúvida, por causa da sua racionalidade, por causa das circunstâncias vividas. E aí Deus vai dizer para ele: olha, eu vou te dar um conselho. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa este Jordão, e tu e todo este povo. Versículo 9, 8 e 9. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito.
porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amados, nós temos caminhos a ser tomados, e as decisões que tomamos hoje vão definir o nível da nossa conquista amanhã, vai definir o nosso futuro, vai definir a nossa vida familiar, a nossa vida financeira, a nossa vida espiritual. Então aqui, nessa noite, eu quero trazer para você algumas reflexões, baseadas nas experiências de homens de Deus, na palavra de Deus, que impactaram suas vidas e que podem também nos ajudar a entender qual é a vontade de Deus nesse momento em que nós estamos vivendo uma pandemia de indecisões. O mundo está falando de uma pandemia de coronavírus, mas hoje eu quero falar de uma pandemia de indecisões. Quantas pessoas estavam indecisas se viriam ao culto aqui hoje ou não? Porque estão dando ouvidos, a vários elementos, a própria racionalidade, o próprio coração, as notícias, os prognósticos da saúde, as orientações de várias naturezas, e às vezes nós ficamos paralisados, não tomamos a decisão, temos até o desejo, a vontade, mas não fazemos. Então, por esse próprio elemento que você está vivendo agora, e você quando vê as notícias, indecisões dentro do governo, tanto federal, estadual, municipal, nas nações, quantas consequências que vieram, não só na saúde, mas vieram na economia, quantas dificuldades as famílias estão vivendo. Então é uma pandemia de indecisões. O mundo está tomado por uma dificuldade de tomar decisões, e aí nós vamos entender por que precisamos, como povo de Deus, dar ouvidos à palavra de Deus, porque Deus, Ele tem uma vontade que é soberana. Então aqui eu quero trazer 3 perspectivas para você. A vontade de Deus soberana é a vontade que é o que Deus estabeleceu para todo o universo, e a decisão humana não interfere na decisão de Deus. O universo funciona perfeitamente, os céus e a terra criados, o sol e a lua, as estrelas, o mar e os seus limites, o sol que nasce para bons e maus, a lua que nasce para todo mundo, crente ou não crente, não importa. Então Deus estabeleceu o mundo, criou o mundo, colocou uma harmonia nesse mundo, sustenta esse universo por sua vontade soberana. Amém? E a decisão humana não vai interferir na vontade de Deus. Ok, mas existe a vontade de Deus individual, a teleuma. A primeira é a boleuma, a vontade soberana, a vontade individual de Deus para cada ser humano. E nessa vontade, a decisão humana interfere na vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Então é sobre essa que eu quero falar. E existe ainda a vontade moral de Deus, que foi estabelecida na sua palavra, através dos 10 mandamentos, onde Deus estabeleceu regras morais para nós crermos, vivermos e praticarmos. E aí a vontade individual de Deus também não se confunde com a vontade humana. Então a vontade, o plano de Deus para mim e para a sua vida, passa por uma decisão do nosso próprio coração. O universo está funcionando, os céus e a terra estão cumprindo o seu plano, o seu papel, mas o Senhor Jesus disse que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então a vontade de Deus está baseada, revelada na sua palavra. Então quando você vê Deus dar uma orientação para Josué, como lá em Deuteronômio, Deus através de Moisés falando à nação de Israel: se vocês derem ouvidos atentamente à minha voz, obedecerem os meus mandamentos, vocês estarão tomando decisões que vão abrir a janela dos céus e virão bênçãos tais sobre a vossa vida. Mas o contrário também é verdadeiro. Se você tomar decisão fora do alinhamento com a vontade de Deus, a porta será aberta para maldições. Recentemente, na série que estou trabalhando com os irmãos toda semana na quinta-feira, falando sobre as 7 áreas de intercessão, e a primeira que eu falei foi o fator indivíduo, que é o fator da decisão. É aquela decisão que abre a porta da bênção ou da maldição. Então aqui hoje eu estou falando da vontade soberana, da vontade individual de Deus e da vontade moral de Deus.
E a vontade individual de Deus para mim e para a tua vida, e de acordo com a própria palavra de Deus, Ele diz: os planos que eu tenho a respeito de vós são planos de paz e não de mal, planos de prosperidade para a tua vida, planos de bênção. Jesus, quando veio aqui na terra, veio trazendo essa abertura da vontade de Deus para cada indivíduo, para cada ser humano, e para que cada um possa obter a vontade de Deus perfeita na sua vida, é preciso tomar primeiro uma decisão por ouvir a voz de Jesus. E Jesus disse: aquele que ouve a minha voz e me segue, esse é ovelha do meu pastoreio. E nós somos ovelhas, e a ovelha ouve a voz do seu pastor. Jesus é o supremo pastor, é aquele que deu a sua vida por mim e por você. Então nós temos que aprender a discernir a voz de Jesus no meio de tantas vozes no mundo hoje, que nos confundem, que nos impedem de alcançar a bênção perfeita de Deus na nossa vida. E eu quero destacar algumas coisas que podem influenciar. Primeiro, nós temos a vontade de Deus revelada na palavra, a vontade escrita de Deus. Lemos a palavra e o Espírito Santo é quem traz o discernimento completo. O Espírito Santo é quem vai traduzir, é quem vai nos ensinar. O Espírito Santo é quem vai nos inspirar, assim como inspirou os homens a escreverem a palavra escrita. Nós agora, como ouvintes da palavra, leitores da palavra, temos o Espírito de Deus que habita em nós e que nos ajuda a entender e a compreender. Então nós não estamos isolados no processo. Deus criou um mecanismo de nos fazer entender o seu próprio Espírito, que veio habitar dentro de cada um de nós, para que possamos ter clareza da vontade de Deus. Mas por que então nós somos tendentes a ir contra o plano divino? Então vamos começar pela experiência de Adão e de Eva lá no Éden. Adão e Eva tinham um estado perfeito, não havia pecado, não havia falhas, não havia desarmonia, não havia injustiça, não havia o mal, ali estava tudo muito bom. No entanto, o homem foi tentado, assediado por fatores externos, por uma voz que veio questionar qual era a vontade de Deus de fato para a vida deles, e colocou dúvidas sobre o plano de Deus. Então, quando nós estamos ouvindo vozes que levantam questionamentos, dúvidas sobre a vontade já expressa de Deus, então nós estamos sendo tentados, assediados por uma ação espiritual do mal. Satanás e seus demônios trabalham 24 horas procurando assediar, procurando roubar o nosso foco da palavra, da vontade de Deus. E aí entra alguns aspectos da vida humana. Nós, como um ser feitos à imagem e semelhança de Deus, capaz de tomar decisões, temos uma racionalidade, temos as nossas emoções, nós temos a nossa vontade própria. O homem foi criado com esse livre-arbítrio, com esse poder de decidir. E lá no Éden, Adão e Eva tomaram uma decisão errada, que abriu a porta da maldição sobre toda a humanidade. Olharam para o fruto do conhecimento do bem e do mal, desejaram, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Três coisas que vão impactar a nossa experiência pessoal com Deus: os nossos próprios desejos carnais, os nossos prazeres. E nesse aspecto, muita gente fica em cima do muro, e muitas vezes nós vamos identificar um comportamento de infidelidade. Quando fala assim, essa pessoa é infiel, é porque essa pessoa não quer ter compromisso, nem com um lado nem com o outro. Ela quer obter as vantagens de cada lado, ou viver com Deus, com os benefícios que Deus tem para dar, ou viver os prazeres que o mundo pode oferecer. Então o infiel, ele não quer se comprometer com nenhum lado, e às vezes fica buscando usufruir dos prazeres, das vantagens que cada lado pode oferecer. Hoje ora a Deus e clama a bênção, amanhã vai para a prostituição, para adultério, para bebedeira, para práticas ilícitas. Por quê? Porque ele é conveniente, é a busca do prazer. Então a infidelidade, quando se manifesta no coração do homem, ele não consegue servir apenas a um Senhor. E Deus desafiou Abraão a começar uma nova nação, exatamente para ensinar ao mundo a fidelidade ao único e verdadeiro Deus. E Deus chamou Abraão e deu a ele uma missão de sair da sua parentela, de tomar uma decisão de fé, de começar um novo projeto na sua vida. Mas era necessário abrir mão de todo um histórico de vida passada, ligado a culto a muitos deuses, e ele não ficou pensando, orando, pedindo sinais. A Bíblia diz que Abraão creu,
Então, muitas vezes, queridos, quando eu tenho clareza da vontade de Deus para a minha vida, eu preciso tomar uma decisão e sair do meu lugar e agir em cima da vontade de Deus, ainda que ela não me seja clara, porque Deus disse para Abraão: sai da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Deus não tinha mostrado para ele, mas ele tinha a palavra de Deus, a promessa de Deus, e ele começou a entender no seu relacionamento com Deus que era preciso ter fidelidade ao único Deus na sua vida. Amém, amado? E quando ele saiu debaixo de uma promessa de que seria abençoado, se tornaria pai de multidões, pai de nações, e demorou alguns anos até ele gerar o primeiro filho. Dúvidas bateram, com certeza, desejo de fazer as coisas à sua maneira, né? Tentar gerar um filho com a concubina, tentar entregar o seu servo Eleazar como seu herdeiro, a racionalidade humana, o coração humano, ele vai querer fazer coisas da sua própria vontade, e quando nós vamos contra a vontade de Deus, nós trazemos dores, nós trazemos maldições sobre a nossa vida, trazemos um mal-estar na nossa vida, em todos os níveis, tanto financeira, quanto familiar, quanto profissional, quanto espiritual. Então, queridos, o grande desafio hoje, diante da necessidade de tomar decisões acertadas com a vontade de Deus, é parar de ouvir a voz estranha. Não devemos dar ouvidos à voz do mundo, à voz do pecado, à voz dos prazeres, do nosso próprio desejo, à voz de pessoas que você não conhece, ou sua relação com Deus, se são fiéis ou não. É daí que surgem os falsos profetas, pessoas que querem manipular as pessoas, as emoções das pessoas, e vão falar coisas que agradam o coração das pessoas, vão satisfazer os desejos das pessoas, e é por isso que tem muitos falsos profetas que tem uma multidão seguindo, porque atende a uma necessidade de um desejo humano, e não é favorável à vontade de Deus. E a vontade de Deus é expressa e clara: não servireis a outros deuses além de mim. É preciso ter fidelidade a Deus. O pastor Revani falou sobre a fidelidade aqui nos dízimos e ofertas. É um item que Deus colocou para provar o nosso coração quanto a ser fiel. É de acreditar piamente que Deus é poderoso para cumprir a sua palavra, que Ele disse lá em Malaquias 3:10, que se nós formos fiéis nos dízimos e ofertas, Ele é poderoso para repreender o devorador da nossa vida, abrir a janela dos céus para trazer uma abundância sobre nós, uma abastança de tal maneira que não nos faltará bem algum. Mas é preciso ter fidelidade. Se o seu coração estiver dividido, se o seu coração não estiver crendo que Deus é poderoso para manter e sustentar, para prover, para multiplicar a sua sementeira, você nunca vai semear no reino de Deus. Imagine que você é um homem do campo e tem um pacote de arroz, mas para poder colher arroz lá no campo, você não pode comer todo aquele arroz, você tem que tirar arroz para semear, para depois colher de novo. E essa decisão, se você toma, ser fiel à sua própria necessidade e semear a sua semente, você vai ter colheita. Na relação com Deus é a mesma coisa. Se você for fiel a Deus nos dias das ofertas, você não vai poder experimentar o desafio de Deus e fazer em prova de mim, se eu não vos abrir a janela dos céus e vos abençoar de tal maneira. Então presta atenção, queridos, na fé não há lugar para a dúvida. Então a infidelidade tem que ser vencida, e é por isso que nós vamos tomar uma decisão de servir a Deus e não cochear entre dois pensamentos. Josué foi chamado por Deus para conquistar a terra, e Deus deu a ele o segredo. Deus deu a ele a estratégia e disse a Josué: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, e faça conforme nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Amém? Então aqui há comprometimento em ouvir e praticar o que Deus mandou. Então, em todas as áreas da vida, Deus tem conselho para namoro? Tem. Deus tem conselho para casamento? Tem. Deus tem conselho na palavra dele para a sua vida profissional? Tem. Deus tem conselho para tudo. A palavra dele é rica em sabedoria e ensino. E quando nós, queridos, não queremos decidir conforme a vontade de Deus, nós vamos seguir o nosso próprio coração. Aí entra os dois aspectos da emoção humana e da racionalidade humana. Eu sei que você tem pensamentos próprios.
Eu sei que você tem planos próprios, eu sei que você tem uma vontade própria, mas a vontade de Deus é que deve te guiar. Então nós não podemos ser soberbos, não podemos achar que podemos conduzir a nossa vida por uma escolha pessoal e achar que eu posso fazer meus planos e que Deus vai respaldar meus planos. Não, Deus vai respaldar aquele plano que está de acordo com a sua vontade. Por isso Jesus ensinou que se nós orarmos pedindo a Deus qualquer coisa, crendo de todo o coração em que for segundo a sua vontade, isto nos será feito. Amém? Então é preciso ter um coração firme, é preciso ter maturidade na nossa fé, para deixarmos de sermos como criança, levado em volta por todo o vento de doutrina. Quando nós ouvimos a voz de Deus claramente e seguimos a palavra de Deus, nós vamos ter uma base doutrinária firme na nossa vida, e não vamos ficar titubeando entre dois pensamentos, não vamos ficar buscando aí fora orientações fora da vontade de Deus, ou alguém falando em nome de Deus, mas que você nem conhece, nem tem relacionamento, nem tem credibilidade. Às vezes você ouve mais aqui fora do que aquele que está em casa. Sabe por quê? É uma tendência nossa natural de ter curiosidade pelo desconhecido, e às vezes gostamos de frases de efeito, gostamos de slogans bacanas, bonitos, mas muitas vezes nós precisamos do simples, de uma fé infantil, de uma fé de criança, que aproxima de Deus com todo o coração, crendo que Ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. Então a nossa fé, queridos, ela não pode ter lugar para a infidelidade, para a racionalidade, de eu achar que os meus pensamentos estão certos. Não, a Bíblia diz que nós devemos ter a nossa mente transformada. O apóstolo Paulo disse isso muito claro em Romanos capítulo 12, versículo 2, pedindo, irmãos, eu peço que vocês não se conformem com o modelo do mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que possais entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida. Então uma mente transformada é aquela mente que tem a mente de Cristo, que tem um modelo de pensamento de Jesus. E Jesus disse que a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Então peraí, você é seguidor de Jesus? Ou você é somente um entre a multidão que quer as bênçãos que Jesus pode dar? Muita gente buscou Jesus por causa de uma cura, por causa da multiplicação do pão, dos peixes, por causa de um milagre. Mas quando foi a hora da decisão entre escolher entre Jesus e Barrabás, aquela mesma multidão escolheu Barrabás. Por quê? Porque seguir a Jesus foi só conveniente para receber os benefícios que Jesus podia fazer. Quando Jesus chamou a multidão para o mesmo compromisso que ele queria com os seus discípulos, eles disseram: duro é este discurso. Em que momento foi isso? Quando ele disse: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não terá parte comigo. É tanto que a ceia do Senhor que vamos ministrar hoje, ela está exatamente baseada nessa decisão, nessa escolha, que é a principal decisão da vida de um homem e de uma mulher. É quando decide fazer uma aliança com Jesus, e é uma aliança eterna, que envolve promessa, que envolve não só as bênçãos, mas envolve também o preço a ser pago para se tornar um verdadeiro discípulo de Jesus. E sabe por que muita gente não quer ter compromisso com Jesus? Por causa de outro elemento. Além da infidelidade, além da incredulidade, além da racionalidade, tem também a busca pelos prazeres, que está relacionada ao desejo da carne. E tem um outro elemento curioso que eu estava estudando: a preguiça. Tem muita gente que não quer trabalhar, que não quer pagar o preço, que não quer renunciar, que não quer fazer o esforço que é demandado por Jesus para quem se tornar seguidor. Jesus disse: aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Então, quem é preguiçoso não quer carregar peso nenhum. Quem é preguiçoso vai ficar exatamente variando entre duas cogitações. Bom, se eu for é bom, mas o esforço é muito grande. Preguiçoso não gosta de fazer esforço, não quer trabalhar, não quer pagar preço. E às vezes as pessoas querem conquistar coisas na vida, mas não querem pagar o preço da conquista. Então nessa vida nós já descobrimos que não há nada gratuito. Um prato de arroz tem preço,
A única coisa que vem com gratuidade para nós, que é a nossa salvação. Mas a partir do momento que eu sou salvo pela graça, a minha vida se torna uma entrega contínua, renúncia contínua, porque Jesus disse que aquele que quiser me seguir vai perder a sua própria vida, vai renunciar aos seus desejos, à sua racionalidade, aos seus próprios pensamentos, para seguir a vontade do Pai. Olha o grande desafio. Então, por isso, tamanha indecisão no coração dos cristãos hoje, porque a maioria dos cristãos estão querendo os prazeres do mundo, estão querendo suas casas com a melhor TV, com a melhor internet, com ficar no melhor conforto, no melhor sofá, com comida abundante, mas não querem pagar o preço de orar, de jejuar, subir ao monte, de renunciar, de correr riscos para pregar o Evangelho de Jesus. Então, ser seguidor de Jesus tem preço. Eu estava vendo hoje uma reportagem do Mundo sobre aquela crise do racismo nos Estados Unidos, onde o George Floyd foi morto por um policial em Minneapolis, acho que é esse o nome do lugar. E naquela mesma cidade, naquela região, um grupo de cristãos foi lá essa semana pregar o Evangelho para aquele pessoal que fazia movimento. Sabe o que aconteceu? Que coisa extraordinária. Essa notícia tinha que correr no mundo. Muita gente se converteu e chorando, se batizaram nas águas nessa rua. Um avivamento começou a acontecer. As pessoas entrando em quebrantamento e arrependimento. Por quê? Porque os cristãos tomaram a decisão de ir para essas linhas de frente, de movimento contra o racismo, pregar o Evangelho de Jesus, que tem o poder de curar, libertar e salvar pessoas, e o mundo está precisando ouvir essa voz. Mas cadê a coragem de sair do seu comodismo, do seu lugar, para pregar este Evangelho com autoridade? Esse grupo de irmãos lá teve uma experiência fantástica, de gente chorando, se batizando, e de aceitando Jesus, de se arrependendo dos seus pecados, e buscando uma experiência com Deus. A pandemia no mundo trouxe vários elementos e fatores, mas um deles, essa pandemia da indecisão. Corações indecisos, famílias sendo divididas, separadas, decisões de separação, pessoas perdendo o emprego, patrões tendo que decidir se manda embora ou não manda. 20 anos que trabalha comigo, quantas indecisões, quantas coisas acontecendo no dia a dia da igreja, quantos pastores com suas igrejas fechadas, e no templo para reunir 10, 15, 20, 30 pessoas, e a gente não sabe como vai ser o novo normal, como vai voltar o dia de amanhã, quando tudo se transformar em normalidade de novo, como vai ser. Mas aí o coração do homem será pesado, será medido pela sua fidelidade, por sua entrega a Deus, por sua decisão de seguir a voz de Deus e não se amoldar, não se adequar às mudanças que o mundo está passando, mas manter-se dentro de um projeto divino. Amém, querido? Há um plano individual de Deus para mim e para a tua vida que nós precisamos manter. Além desse conselho para Josué, Deus deu um conselho extraordinário através do salmista. No Salmo 1, eu quero que você abra comigo. O Salmo 1, ele é fantástico, eu amo esse Salmo, e ele traz uma palavra de sabedoria extraordinária. Ele vai dizer sobre as bem-aventuranças de um homem que faz uma escolha correta diante de Deus. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amém, queridos? Tudo quanto fizer será próspero, porque antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aleluia. Eu quero ainda trazer à luz em Tiago, no capítulo 1, o apóstolo Tiago trouxe-nos uma palavra extraordinária também, e que não podemos deixar de citá-lo. São vários os textos, mas eu quero ficar apenas com esses, para que possamos fechar aqui a nossa meditação de hoje. Tiago vai dizer que nós não podemos deixar que a dúvida entre no nosso coração, né?
O apóstolo Tiago vai dizer que nós vamos passar por muitas provas, por muitas tentações, por muitas lutas, mas nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus e a ser praticantes da palavra e não ouvintes esquecidos. Temos que praticar a palavra. Aqui nós lemos vários textos do Velho Testamento que diz: se você atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, fizer conforme nela está escrito. Tiago vai exatamente no Novo Testamento dizer a mesma coisa, que nós devemos ter um comportamento, uma atitude. Capítulo 1, do versículo 19 em diante: sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, pelo que, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos, porque se alguém ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se, logo se esqueceu de que tal era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito, no que está fazendo. Amém, querido? Não podemos ser ouvintes esquecidos da palavra. Nós temos que nos alimentar da palavra, nós temos que fazer com que ela se torne vida para nós. Ela tem que fazer com que o nosso homem interior se transforme. O nosso homem exterior se corrompe, a nossa carne é mortal, nós vamos voltar ao pó, do pó viemos e tornaremos, mas a nossa alma está em processo de santificação, estamos nos aperfeiçoando para o dia da redenção, estamos na busca da presença de Deus, queremos a salvação eterna. Então as coisas dessa terra são efêmeras, são passageiras, então é preciso tomar uma decisão com Deus hoje, de andar com Ele, de servir somente a Ele, não cochear entre dois pensamentos. Amém, queridos? Não podemos esquecer disso. São muitas as ofertas no mundo hoje. Quantas pessoas estão em dúvida de continuar seguindo a fé cristã? Eu quero contar uma historiazinha de um muro que separava dois grupos grandes de pessoas. De um lado, Deus, os anjos e os crentes fiéis. Do outro lado, Satanás, seus demônios e todos aqueles que não creem em Jesus são os infiéis. E em cima do muro estava um jovem, e aquele jovem ficava ouvindo a voz do povo de Deus chamando e dizendo: desça daí, venha para cá, venha servir a Deus. E ele não ouvia nada do outro grupo, e ficou assim um tempo. E ele então resolveu perguntar para Satanás, dizer assim: por que vocês não estão me chamando para ir para o seu lado? O Satanás respondeu: porque esse muro é meu. Então quem fica em cima do muro já está dentro da vontade do inimigo. É preciso tomar uma decisão. Você não pode ficar em cima do muro. Você precisa saber que lado você está e permanecer do lado certo da história. Amém, amado? Então hoje vemos um mundo cheio de indecisões, e é preciso você escolher hoje de que lado que realmente você está. Jesus desafiou os discípulos quando aquela multidão ouviu ele com aquele discurso: se você não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não terá parte comigo. Disseram: duro é esse discurso, e a multidão foi embora. E aí os discípulos estavam ali, Jesus perguntou para ele: e vocês, não querem ir também? Responderam: para onde iremos nós, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Aleluia. Então aqueles discípulos escolheram Jesus. Se você escolhe Jesus hoje, querido, você tem que abrir mão dos prazeres da carne, das armadilhas do mundo que estão prendendo a tua vida, e tomar uma decisão por Jesus hoje na sua vida. Se você está cocheando entre dois pensamentos, se o pecado está batendo a porta e você está querendo curtir o prazer do pecado, mas não quer abandonar Deus, você está em cima do muro, você já está fazendo a vontade do diabo. Então, se você quer servir a Deus, você tem que abandonar o mundo, você tem que escolher servir a Jesus de maneira integral, de forma completa, rendendo a sua vida no altar dele. E por isso eu quero desafiar você a fazer essa escolha hoje, onde você estiver.
Se você está me ouvindo aí pela rede mundial da internet, se você está aqui presente e o seu coração está dividido, é hora de sair da indecisão. É hora de você buscar a vontade do Pai. Amém, queridos? Por isso eu quero fazer uma oração por você. E eu quero deixar uma palavra para você. Deus é fiel para cumprir toda promessa. Então, quando Deus chama alguém, Deus jamais abandona. Deus, quando nos coloca na rota para o céu, Ele vai nos garantir, nos sustentar por todos os meios. Primeiro, quando eu decido por Jesus, eu tenho o meio da salvação, porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E quando eu venho a Ele, entrego minha vida para Ele, Ele me perdoa, Ele me limpa de todo pecado, Ele me guarda. Ele prometeu: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando eu estou com Jesus, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem habitar dentro de mim, e eu, habitado pelo Espírito Santo, eu vou ter entendimento e discernimento de todas as coisas. Então, se eu tenho decisões a tomar no dia a dia, e vou ter que tomar, todos os dias nós vamos nos encontrar em encruzilhadas diferentes, em que temos que fazer escolhas, mas eu tenho agora a palavra de Deus como esse instrumento do Espírito Santo, porque a palavra é a espada do Espírito, e o Espírito de Deus nos traz o discernimento. Temos dons espirituais, e a Bíblia ainda diz que se tivermos falta de sabedoria, Deus dá a quem pede e não lhe impõe coisa alguma. Então receberemos do céu a sabedoria para tomar decisões. Então nessa noite, escolha estar com Jesus, escolha se aliançar com Jesus, escolha estar do lado de Deus, da sua igreja, porque a salvação está ainda com sua porta aberta, ainda há tempo. Então ouça a voz de Deus nessa noite para a tua vida e venha aos pés do Senhor Jesus. Quero orar por você que quer se render e se entregar a Jesus, você que está renovando sua aliança hoje. Nós vamos participar da ceia, que é trazendo a memória exatamente a morte de Jesus, o preço que foi pago na cruz. Jesus amou fazer a vontade do Pai ao ponto de saber que o custo era a sua própria vida, e Ele foi para aquela cruz ciente de que era a vontade do Pai, porque tinha que pagar um preço justo pelo pecado, sem pecado algum, um cordeiro perfeito, limpo, imaculado, para fazer justiça de uma vez por todas, por toda a humanidade. Então Jesus entregou a sua vida como Cordeiro de Deus e derramou o seu sangue para nos trazer essa salvação maravilhosa. Então decida aí no seu coração hoje. Deus te ama, está te dando a oportunidade agora de mudar a sua história. Ore comigo, ore por seu parente, por seu amigo, por seu familiar nessa noite, para que a bênção do Senhor alcance este coração que está vivendo a indecisão. Pai, em nome de Jesus, repreendemos todo espírito que influencia as pessoas a tomarem decisões erradas na vida. Deus, tem muita gente vivendo consequências de decisões erradas, mas que hoje haja arrependimento no coração, para voltar atrás, para tomar o caminho, para converter no caminho, para voltar para o Senhor e para receber as bênçãos liberadas em Cristo Jesus. Ah, Senhor, faça como aquele filho pródigo que tomou uma decisão errada de abandonar a casa do pai, de viver a sua vida com a sua herança, e ele gastou tudo, perdeu tudo, mas lá no meio dos porcos ele caiu em si e tomou a decisão certa. Na casa de meu pai há muitos servos, há muitos empregados que estão melhor do que eu vou voltar para a casa do meu pai. E ele voltou arrependido, pediu perdão ao pai, Senhor, e ali aquele coração representa exatamente aqueles que se voltam para o Senhor, e o coração do pai estava aberto para recebê-lo, e ele voltou ao seu lugar de filho naquela casa. Por isso, Deus, nessa noite, aqueles corações que estão em dúvida, aqueles corações que estão, ó Deus, buscando os prazeres, viver a sua maneira, mas que as suas escolhas não deram certo, estão vivendo consequências graves na sua vida, coloca o arrependimento nesse coração, gera arrependimento nos corações dessa noite, para que se voltem para o único Deus verdadeiro e Senhor, ó Deus das suas vidas. Em nome de Jesus eu clamo a Ti, Pai. Entra com salvação nessa família, nessa casa que está dividida, que as indecisões ou decisões erradas trouxeram consequências ruins na família. Traz a salvação, a transformação dessa família. Abra a janela dos céus e abençoe a vida de cada um. Oramos a Ti, entregando, ó Deus, a Tua igreja, o Teu povo, e pedindo a salvação para essa nação brasileira. Que tenhamos ousadia de pregar este Evangelho.
ó Deus, que é a salvação para aquele que crê. Oramos a Ti, agradecidos e consagrando ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos. E eu quero convidar você, nós vamos ministrar a ceia do Senhor de forma mais rápida, mas eu quero convidar quem está presente aqui, que vai participar da mesa do Senhor. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele teve uma última ceia com os seus discípulos, e ao cear ali com eles, ele tomou o pão, partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. E depois de cear, de comer aquele pão, tomou o cálice e disse: isto é meu sangue, que é derramado por vós, e por meio e deste pão eu estou fazendo uma aliança com vocês. O meu corpo que está sendo entregue, o meu sangue derramado, eu faço uma aliança com vocês, para que vocês se tornem meus discípulos. Eu estou estabelecendo aqui a igreja. E ali começou a igreja na terra. Jesus aliançando homens e mulheres, discípulos, que começaram uma trajetória de pregar este evangelho que há mais de 2000 anos tem alcançado o mundo. E agora, até hoje, o plano dele está em desenvolvimento. Ainda não é o fim, mas ele está chamando multidões para o arrependimento. E nós estamos aqui nessa noite para refletir que a nossa trajetória não para aqui. Nós temos uma eternidade para viver com Ele. E o desafio de Jesus é que nós possamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Por isso ele disse: fazer isso todas as vezes que vocês comerem e beberem comerem deste pão e beberem deste cálice, trazendo à memória a minha morte. Por quê? Porque ali na cruz o preço foi pago, e ali toda a parede de separação foi tirada, todo o véu foi rasgado. Com Jesus não há muro instalado, não há véu, não há parede de separação. Ele abriu a porta do céu para você entrar. Então tome a sua decisão de renovar a sua aliança com Ele hoje, para a glória dele mesmo. Amém, querido? Vamos participar da ceia do Senhor? Eu quero convidar você, querido, que está aqui, para termos comunhão no partir do pão. Aleluia. Vamos participar da mesa do Senhor Jesus nessa noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Como nós vamos ter um momento específico de tomar o pão e o cálice, eu vou pedir que cada irmão que está presente aqui coloque a sua luva que distribuímos aí, e nós vamos pegar o nosso cálice, o nosso pão separadamente, sem correr nenhum risco, e um por vez. Você espera o irmão vir à mesa, pegar e sair. Eu vou estar servindo vocês aqui, a pastora Eliane vai estar me auxiliando, mas eu quero consagrar esses elementos diante do Pai. Aqui está as uvas, que são um símbolo, né, do fruto da videira, e Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o viticultor, né? E aquele que está em mim, esse vai dar muito fruto. E essas uvas aqui representam exatamente o ato daquele fruto da videira. O próprio Jesus, que é a videira esmagada, é que produz o suco da uva, o vinho, e o sangue de Jesus é representado aqui. E ao quebrar uma uva, você está partindo-a, é como o corpo que é rachado. Jesus usou o pão como elemento representando o seu corpo, e o corpo fala de cada um de nós. Nós somos o corpo de Cristo, e o corpo dele foi rasgado para que criasse um único corpo, trouxesse uma unidade no Espírito, crendo em um só Deus, um só corpo, um só Espírito, uma só fé, um só batismo. Então é nessa fé que nós andamos. Temos aqui o elemento mel, que está presente aqui, que fala da doçura da palavra e do Espírito Santo, que a palavra de Deus, ela desce como mel na nossa vida, que traz alimento e fortalece o nosso corpo, e a palavra de Deus é que alimenta a nossa fé. E estão aqui os elementos que simbolizam esse momento, esse ato precioso de aliança com o Senhor. Você que está em casa, se você não preparou aí o seu pão e o seu suco de uva conforme nós solicitamos, faça aí simbolicamente, pega um pedaço de pão, um copo com água aí, e simbolicamente, né? Teve uma festa que acabou o vinho, Jesus foi lá e transformou água em vinho. Então tenha fé, pega a sua água aí, representando aí simbolicamente, né, o sangue do Cordeiro, e faça a sua ceia aí em casa. Eu quero abençoar e santificar cada elemento, tanto os que estão aqui quanto estão na tua casa hoje, em nome de Jesus.
Pai, nós consagramos a Ti para celebrar esse momento que foi uma ordenança do Senhor, a ceia do Senhor. De todas as vezes que nos reunirmos, nós partimos o pão e tomamos o cálice, trazendo a lembrança, a memória, a sua morte. Oramos consagrando cada elemento e santificando para a nossa comunhão hoje, contigo e com a igreja, o corpo do Senhor aqui na terra, em nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar você a participar. O pão, você vai partir e vai passar no mel, unir as duas mãos. Você vai pegar uma única uva e um vinho. Amém? Feito isso, vou convidar todos a participarem comigo. Então, por favor, podem vir de um em um, fazendo isso aqui que eu fiz. Amém? Enquanto isso, podemos adorar ao Senhor? Vou cantar. Aleluia. Deus é soberano, maravilhoso, excelso, Senhor nos céus e na terra. Por isso, a Ti, Pai, nós nos rendemos em louvor e adoração. Queremos abençoar e santificar o elemento, o pão e o vinho, simbolicamente o que está na casa de cada irmão, cada irmã que estão participando da ceia do Senhor nessa noite. Esse momento é precioso para a Tua igreja, porque nós fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, nos tornamos alvos como a neve, limpos, purificados no sangue do Cordeiro. Jesus pediu que nós pudéssemos nos arrepender e nos achegarmos a Ele, porque o sangue dele é poderoso para nos limpar e nos purificar de toda injustiça. O apóstolo Paulo, fazendo esse momento com a igreja de Corinto, disse: irmãos, que vocês possam trazer à memória de vocês, façam uma análise interior, façam uma reflexão em si mesmo, se não há nenhum pecado em vós, se arrependam. Queridos, essa é uma noite de arrependimento. Somente o arrependimento pode fazer o perdão prevalecer na nossa vida. Somente a mudança de mentalidade, aproximando de Jesus, nos colocando, nos rendendo diante dele, nós receberemos esse derramar glorioso do seu sangue, que nos purifica de todo pecado, para sermos livres, para adorá-lo, para servi-lo aqui nessa terra. Amém, queridos? Aleluia, aleluia. Enquanto vão pegando aqui o pão e o cálice, vamos adorar a Ele. Aleluia. Sua luz, não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Seja todo pecado, que maravilha desse amor. Pegaram o pão, o cálice, a sua uva, tocou ali no mel, amém? Amém. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Participemos todos do pão, participemos do pão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Obrigado, Senhor, por esse tempo maravilhoso em Tua presença. Pelo corpo do Senhor que foi esmagado ali, como essa uva, será esmagada agora entre os nossos dentes. Assim, Teu corpo foi rasgado e Teu sangue derramado, e a transformação veio para a nossa vida. Amém. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice e disse: este cálice, este sangue, é o sangue da nova aliança que eu faço com vocês. Fazei isso todas as vezes que comedes esse pão e bebedes esse cálice, em memória de mim. Amém? Participemos todos. Aleluia. Pai, obrigado porque renovamos a nossa aliança no Senhor, trazendo à memória aquilo que o Senhor já fez ali e que na eternidade já está garantido. E nós te louvamos porque a nossa fé, ó Deus, já foi nos concedido essa salvação maravilhosa. Pela fé nós já alcançamos todas as promessas, pela fé nós alcançamos a cura, a libertação, todo milagre que nós precisamos na nossa vida. Te louvamos e te agradecemos pelo sacrifício do Cordeiro, pelo seu sangue derramado na cruz. Queremos bendizer e agradecer por este ato maravilhoso que nos trouxe essa aliança eterna. Oramos e agradecemos a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos encerrar com o cântico de agradecimento ao Senhor, de louvor a Ele. Amém? Vamos lá? Queridos, é muito bom estar com vocês, celebrando a Deus, participando deste culto de louvor e de adoração. Eu quero agradecer cada audiência, cada pessoa amiga, cada pessoa que visitou aí a nossa página. Continue aí dando o seu like aí, participando, né, conosco, compartilhando essa mensagem para que chegue a outros corações. Eu quero louvar a Deus, né, pela vida da nossa irmã Dinha, né, carinhosamente, a esposa do pastor Ronaldo, que faz aniversário hoje, é Dineide. Queremos orar pela nossa irmã Dineide, dizer a ela que o Senhor te abençoe aí na sua casa, no cuidado aí do seu filho, né, e que o Senhor possa alcançar teu coração. Semana agora, dia 12, a nossa irmã Mila fez aniversário também, e nós queremos desejar a ela toda sorte de bênção. Queremos orar pela nossa irmã Mila, esposa do irmão Toninho. A nossa irmã Eliette amanhã, né, estará fazendo aniversário, e desde já queremos já estar orando pela irmã Eliette, abençoando a sua vida e desejando toda sorte de bênçãos do Pai sobre o teu coração. Portanto, antes de adorarmos, eu quero orar, convidar você a fazer oração por essas irmãs que estão fazendo aniversário, né? Hoje é comemorado em muitas igrejas, né, no Brasil, o Dia do Pastor, e eu recebi carinhosamente, né, o carinho de alguns irmãos, através do nosso grupo ali, no WhatsApp. Pastora Rivane e outros irmãos manifestaram, né? Eu quero aqui parabenizar o pastor Ronaldo, pastora Rivane, pastora Eliane, por esse ministério tão abençoado, tão árduo, mas abençoado. Deus nos chamou para servirmos a outras pessoas, para doar a nossa vida em favor também das pessoas aqui na terra, representando a Ele aqui na terra. Por isso vamos orar agradecendo ao Pai. Eu quero convidar a pastora Rivane para orar pelas pessoas aniversariantes, as irmãs. Pode orar, bênção da Eliette, a irmã Dinha, a irmã Mila, em nome do Senhor. Amém. Deus, nós te louvamos por essa dádiva que o Senhor concedeu a cada uma dessas irmãs, aleluia, de estarem completando mais um ano de vida. E ainda que nós, ó Deus, não podemos fisicamente abraçar essas irmãs, sim, mas nós podemos fazer algo, ó Deus, que se torna muito maior do que um abraço, que é podermos orar e interceder pela vida de cada um. Nós, ó Deus, pedimos a Ti que ensine o coração de cada uma dessas irmãs nesse momento, a irmã Mila, a irmã Eliette, a irmã Dinha, ó Deus, que elas sejam alcançadas nesse momento, ó Deus, pelo Seu favor, e que o Senhor, em nome de Jesus, possa realizar os sonhos do coração das Tuas filhas, e que elas se prontifiquem a cada dia, ó Deus, em seguir e servir ao Senhor. Amém, para que realmente aleluia. a bênção do Senhor se estabeleça. Em nome de Jesus, Pai. Nós, como igreja do Senhor, as abençoamos com toda sorte de bênçãos nas Amém, regiões aleluia. celestiais em Cristo Jesus. Glória a Deus, Amém. aleluia. Nós vamos encerrar com um cântico de adoração, mas antes eu quero aqui ministrar a bênção final sobre a tua vida.
Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces e ricas consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre cada um de vós e vos dê a paz, hoje e para todo sempre. Que recebe, diga amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Essa atitude que nós tivemos aqui de vir ao altar, de pegar o pão, tomar o cálice, de comer essa uva, tudo isso está representando o corpo e o sangue de Jesus. E isso, como nós já cantamos anteriormente, nos trouxe liberdade. E essa liberdade não foi porque eu e você merecíamos, mas foi porque Jesus pagou o preço por ela. Amém? Louvado seja Deus. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do teu perdão. A dor que passou, meu Rei e meu Senhor, pra sempre o adorarei. Sou